Ontem teve jogo da seleção, amistoso, pré-Copa do Mundo. Eu tô falando hoje, dia 1º de junho de 2026. Copa começa em breve. E aconteceu uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Se você não tiver ainda inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa o like no vídeo também, se você considerar interessante para você. Bom, ontem teve um jogo em que uma coisa muito incomum aconteceu, que é cada time podia substituir 11 jogadores. E o que o time brasileiro fez foi colocar o primeiro time, supostamente o time titular, no primeiro tempo, e o time, supostamente, o time reserva, o time 2, no segundo tempo. E o time 2 jogou muito mais que o time 1, mas muito mais. Pra você ter ideia, o time 2 fez 4 gols e tomou 1, e o time 1 fez 2 gols e tomou 1. Repare que no time 1 você tem todas as estrelas, né? Vini Júnior, etc, tá todo mundo lá. E o time 1 jogou muito abaixo do que a gente sabe que a seleção brasileira pode jogar. Já o time 2, muito pelo contrário, jogou muito mais do que a gente esperava, inclusive, que ele jogasse. Acabou o jogo 6-2 e o time 2, sem dúvida, foi o destaque do jogo. E eu tô falando disso porque o time 2 do Brasil falou muito pra gente sobre incentivos, né, sobre os mecanismos de incentivo que a gente oferece para as pessoas hoje. Eu trabalho com recrutamento há alguns anos. E uma coisa que sempre me passou pela cabeça, sempre me chamou muita atenção, foi o seguinte. Às vezes, para você fazer uma pessoa sair de uma empresa e ir para outra, você tem que oferecer 1 milhão de incentivos, um monte de motivos para ela ir para aquela empresa, né? É claro que é natural que a pessoa vai querer, a partir da contribuição dela, extrair o máximo de resultado, ou ter o máximo de recompensa a partir daquilo. Isso é natural. Mas a forma como isso é feito, especialmente ao longo dos últimos anos tem sido feito, que para mim é muito questionável. Ao longo dos últimos anos, eu acredito que as empresas elas começaram a mimar as pessoas e não mais a dar benefícios para as pessoas ou um ambiente que seja realmente saudável. Especialmente mimar as pessoas no que diz respeito ao ego delas. Então, todo mundo hoje em dia é manager, todo mundo é líder de alguma coisa, é lead, é manager, é isso, aquilo outro. Quando você vai ver, é uma pessoa mandando no estagiário. Isso porque a gente está falando muito mais de uma questão de vaidade do que qualquer outra coisa. E por que esse comparativo, né, com as empresas e com o futebol faz sentido? Porque repare que todo mundo ali tem um objetivo, tem uma missão. E quando você tem muito esse seu ego aflorado, muito massageado, você começa a perder um pouco da visão da missão, que é jogar pelo Brasil, no caso, por exemplo, dos grandes jogadores lá, todo mundo do Real Madrid, não sei de onde. Pô, quando você começa a ser menos você e começa a ser mais o jogador do Brasil, você não só produz mais, mas a sua entrega é muito diferente, né? O time 2 ontem mostrou isso muito claramente. Como que parecia que os caras estavam com muito mais vontade de mostrar o serviço, né? E isso não acontece quando você mima uma pessoa. Quando você está mimando muito ali aquele ego da pessoa, o que acontece é que ela fica mais insatisfeita, mais reativa, mais reclamona. E ela perde a visão do que ela precisa contribuir. E ela se foca, se concentra muito mais naquilo que ela tem que receber e naquilo, às vezes, que ela não está recebendo ainda. Então, repare que a gente não faz isso só nas empresas. Eu tenho mais acesso a isso nas empresas. Já comentei isso algumas vezes com algumas empresas, né? Conversando com as pessoas, uma das coisas muito comuns que as empresas têm hoje é a dificuldade de retenção de talentos. E conversando com elas, uma coisa que sempre me questionei foi o seguinte: quando você vai para a guerra, por exemplo, as forças armadas, eles conseguem criar um espírito de corpo, cara, um espírito de missão, uma visão assim que é tão coesa que você chega a parecer insanidade, é quase uma lavagem mental que eles fazem na pessoa. A pessoa ela se sente realmente parte daquele corpo, assim, ela tem uma honra, ela sente um prazer, um orgulho muito grande de dizer que faz parte daquilo. E repara, aquele cara vai sair para, de repente, tomar um tiro, para morrer, eventualmente, para fazer um trabalho que não é um trabalho agradável de fazer. Muito pelo contrário, né? É um trabalho que a maior parte das pessoas gostaria de evitar. Cara, mas como é que você consegue criar esse engajamento tão grande, né? Numa pessoa que vai passar por agruras tão grandes, tão difíceis, e ainda assim a pessoa vai. E não só vai, mas ela vai muito engajada, muito imbuída daquele sentimento de missão. E do outro lado, você vai para as empresas que dão tudo. Elas mimam a pessoa. Ai meu Deus, traga seu cachorro, traga sua família, não sei o quê, faz crachá pro cachorro, isso, aquilo, outro. E a pessoa dá um ano e pouquinho, a pessoa sai. Como é que elas não conseguem criar esse engajamento? Eu acho que de um lado, e aí, obviamente, voltando lá para a seleção 2, de um lado você tem um desejo, uma vontade muito grande de provar alguma coisa, de mostrar alguma coisa, de mostrar que você faz parte, de mostrar que você merece, de mostrar que você sim tem nível para estar ali jogando na seleção 1. Acho que isso está dentro de todo mundo. Desde o cara que está lá, imagina, o soldado, lá no campo de batalha, até a pessoa que está, imagina, executiva ali tentando ser promovida. Mas, principalmente, eu acho que o que falta, e que ontem eu vi na seleção 2, é esse espírito de corpo. Eu não sou um jogador do Real Madrid gigante,
sei lá, que vai ganhar a bola de ouro. Não, eu sou um jogador da seleção brasileira, eu sou brasileiro, eu tô defendendo esse país que é muito maior do que eu. Então eu tenho muito prazer em correr, em me machucar, e ir pra cima e tentar roubar a bola, e jogar com o máximo que eu posso. Isso falta hoje, por exemplo, na nossa seleção 1. Eu acho que falta. Entram meio que de salto alto, não jogam com tanta disposição como por exemplo, a seleção 2 ontem jogou lindamente. Não tô falando mal da seleção 1, até que eles jogaram bem, mas a seleção 2 deu um banho. Deu gosto de ver ontem a seleção 2. E no caso, por exemplo, no caso do militar, é muito disso que você tem. Então, não é só por mim. Eu tô indo fazer um sacrifício porque para muito mais gente do que eu. O que eu tô defendendo é muito maior do que eu. Eu faço parte de um corpo que é muito maior do que eu. A minha missão é muito mais importante do que só aquilo que eu vou receber. No caso das empresas, é exatamente o contrário, né? É o que a gente vê é exatamente o contrário. E isso extravasa das empresas para o nosso dia a dia. Se você for olhar hoje, isso é uma coisa muito comum, por exemplo, com jovens. Existe uma estatística que aproximadamente de cada 10 jovens contratados, logo nos primeiros empregos ali, desses 10, mais ou menos 6 serão demitidos. E não serão demitidos porque faltou vaga para eles. Serão demitidos por questões principalmente comportamentais. Não é curioso? Porque você já começa a perceber nos jovens hoje esse sentimento de que eu sou da seleção 1, quando você ainda, imagina, não chegou nem na seleção 2, talvez esteja na seleção 5 ainda. Mas você acha que você já é bom demais, porque você recebeu todos os incentivos, você recebeu todos os sinalizadores de que você sim é bom o suficiente, de que você sim não tem nada para provar, de que tudo que você fala merece ser ouvido, e mais, mesmo que seja a maior baboseira do mundo, você tem que ser ouvido. E mais do que isso ainda, existe valor naquilo ali, aquilo tem que ser utilizado para alguma coisa. Quando, na verdade, tem tanto para você provar ainda, tem tanto para você entregar, tem tanto que você ainda precisa construir para então, né, você pensar naquilo que você vai receber. A gente criou uma mentalidade assim, que é tóxica para o talento. A gente criou uma mentalidade de mimar o nosso ego, mexer com a nossa vaidade, dizer que, não, mas sim, você é maravilhoso, você tem ideias maravilhosas, daqui a pouco você vai ser promovido. E a gente foi transformando as pessoas em pessoas cada vez mais reativas, cada vez mais tristes, cada vez mais descontentes com o que elas têm, chorando de barriga cheia, a maior parte das vezes, porque a gente decidiu mimar as pessoas, ao invés de incentivar elas a buscar esse lugar, né? Então, você tem talento, você pode, você consegue, então vem, mas você tem que fazer esforço. Não adianta. Não adianta, você vai precisar se provar para conseguir jogar na seleção 1. Você pode imaginar na tua cabeça que você, é o Vini Júnior, que você é o cara, você é o número 1, mas você precisa provar isso. Você precisa mostrar do jeito que a seleção brasileira 2 mostrou ontem. E sinceramente, cara, eu gostei mais da seleção 2 do que da seleção 1. Enfim, não vou entrar aqui em papos futebolísticos, mas eu queria compartilhar essa visão com você. Você sente isso hoje, por exemplo, nas pessoas com quem você convive, no seu ambiente de trabalho, as pessoas desmotivadas, reclamando de barriga cheia, ou ainda, né, achando que elas merecem muito mais do que elas estão recebendo, mas com a capacidade de contribuição assim, muito limitada, e às vezes até com um comportamento que é corrosivo, que, digamos assim, não é um comportamento aceitável de uma pessoa que está dizendo que quer conseguir mais? Me diga aí o que você acha, deixa nos comentários, a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau, tchau.